Aqui faltou energia. Então, meu computador, a bateria que deu, né? Então, agora não. Agora a gente vai dar continuidade aonde a gente estava, certo? A gente vai continuar de onde a gente estava. Então, não sei se vocês lembram, mas eu estava falando para vocês que a gente ia começar a trabalhar um conteúdo mais para a prática agora. Então, voltar o conhecimento que começou lá com embriologia, crescimento e desenvolvimento, determinantes da morfologia oclusal, e aí entramos em espaço funcional livre agora. E agora nós falamos também de ajuste oclusal, né? Por adição, correção ou subtração, e aí explicamos a tendência de cada ajuste, qual é a teoria que a literatura mostra e como o equilíbrio postural e oclusal vê o ajuste oclusal, tá? Então, a gente começa a, a colocar a coisa na prática. E antes de começar o conteúdo teórico, eu queria contar para vocês de um paciente que eu atendi hoje. Então, estou sempre trazendo conteúdos de pacientes que eu atendo, né? Todo mundo está vendo a tela da aula aí, gente? Estão conseguindo ver a tela da aula? Sim, sim. Sim. Muito bem. Então, eu hoje atendi um paciente e esse paciente já colocou implante na região do 22 por 3 vezes. E eu vou amarrar o assunto com o caso dele, tá? Que é um caso que depois eu vou apresentar para vocês. Eu estou fazendo uma seleção de casos clínicos para quando chegar a hora certa, que a gente terminar esse conhecimento teórico todo, eu vou começar a mostrar, tipo assim, um monte de caso clínico e a gente vai discutir, eu vou mostrar os resultados, tá? Obviamente, eu vou começar pelo caso de Carol, porque foi um caso que a turma 1 viu desde o início, né? Eu vou mostrar o transcorrer do caso e o caso final. Eu tinha uma ideia, uma surpresa para vocês, que agora eu vou ter que dizer que não vou poder fazer, né? Porque eu ia dar essa aula junto com o Romero, para mostrar como foi a condução da ortodontia e como foi a condução da reabilitação, que foi o diagnóstico, depois a condução da parte ortodôntica e depois o final. Mas eu não sei como é que a gente vai conseguir fazer, porque não vai dar para mostrar. E aí a Carol ia entrar para vocês olharem o caso dela, né? Agora, com esse negócio de não poder se reunir, esse apartheid que houve aí agora entre mim e vocês, o negócio ficou bravo, né? E entre os pacientes também. Mas o caso de Carol, eu vou apresentar eles, vou começar com ele e vou mostrar um monte de casos. Mas esse caso do paciente que eu atendi hoje me surpreendeu muito porque os implantes não paravam. Ele fez um implante no outro serviço, perdeu e eu fiz 2 vezes. Depois eu resolvi fazer enxerto e aí hoje eu pedi um parecer do endocrinologista, né? Porque ele tem osso agora para pôr implante, mas eu não quis fazer a cirurgia ainda antes do parecer do endocrinologista. Um paciente aparentemente saudável, cara de 48 anos, muito forte, assim, tá saudável e com a musculatura mais forte, cara que pratica atividade física. E aí, quando eu olhei o paciente, hoje foi surpreendente porque ele chegou ele tinha um implante na região do 11 e ele estava com um provisório, aliás, na região do 21, e ele estava com um provisório suspenso no 22, na região que eu enxertei. E o implante que ele tinha já veio girado e os dentes completamente fora de posição. E eu não vi esse paciente desde março. Ou seja, os dentes mudaram de posição na boca. Por que eu estou contando essa história? Porque esse paciente ele tem uma parafunção evidente. E eu diagnostiquei que ele tinha um desvio muito grande e o paciente falou assim, ó, depois eu vejo
essa questão de aumentar os dentes e tal, e eu quero só botar um implante. Nem a coroa eu cobrei, só a cirurgia. E hoje eu digo para vocês, não ponham a mão em tratamento nenhum que o passo que você não sabe onde vai chegar. Esse paciente, mesmo sem eu colocar provisório, ele perdeu o implante. Pode ser algum resto epitelial da extração, eu não sei dizer o que é ainda, mas eu deveria ter feito uma investigação mais detalhada com o endocrinologista. Porque não é comum que um paciente saudável perca um implante por 2 vezes, né? Mas hoje eu vi, depois desse período, que os dentes estavam mudando de posição e assim, destruídos demais. Vocês me ouvem bem, gente? O sinal tá Sim, legal. sim. A gente fica aqui meio na frente. Tá legal. Então, quando eu analisei a postura desse paciente hoje, eu vi que ele é completamente empenado. E eu me contive, quando ele chegou, há 1 ano e pouco atrás, para fazer só o implante, eu não analisei a postura dele. Ele disse que não tinha dor, que não tinha nenhum problema postural, e eu aceitei com ele sentado na cadeira. Hoje não, hoje eu fiz a análise da postura dele. Tirei foto e mostrei para ele, ele é completamente torto. E o que ele me disse foi: eu não sinto nenhuma dor, mas eu operei o joelho esquerdo 2 vezes já. E não tinha nenhuma razão, não jogava bola, não tinha nenhuma razão. E aí me ocorreu, por que ele operou o joelho esquerdo e o médico falou para ele que ele tinha uma perna mais curta que a outra, sem pedir radiografia, sem nenhuma análise. Por que ele operou o joelho esquerdo e não teve nada no joelho direito, por exemplo? Quando o cara com ombros em altura diferente, né? O cara faz muita atividade física, a musculatura segura a onda. E homem também não sente tanta dor assim como mulher, normalmente. Mas o cara todo torto. E aí, e com a perda de dimensão vertical entre 6 e 7 milímetros de altura. Então, ele aceitou que eu colocasse pontos e ele só teve acréscimo na região do 33, muito pouco, mas o primeiro pré, o 24, completamente destruído. Então eu fiz um provisório, fiz uma rampa de deslize e alinhei ele. E aí quando eu alinhei ele, ele foi para a dimensão vertical correta, olha só. Ele deslizou tanto, imagina aí, um paciente com 6 milímetros de perda de dimensão vertical, você arrasta a mandíbula dele para o lado contrário e ele chega a aumentar 6 milímetros na dimensão. Imagina o desvio que esse cara tinha para a esquerda. Depois eu vou apresentar esse caso também para vocês. E a primeira coisa que o homem diz para a gente, olha, se for por estética, eu não quero que mexa, né? E não é estética, porque a estética é realmente a plástica da função, é a forma que tem que estar intimamente ligada à função. Então, na hora que a gente corrigiu o desvio, na hora que a gente equilibrou ele ficou tocando e desviando. E na conversa, ele passou uns 20 minutos conversando, ele já estava abrindo e fechando na posição correta. Eu tenho certeza absoluta que esse paciente vai chegar para a semana lá e o ombro dele já vai estar diferente do que estava. Pode não estar na posição correta, porque são anos de desvio, mas a gente deve começar qualquer tratamento sempre, sempre com a visão do reabilitador. A gente tem que começar o tratamento pelo diagnóstico ou a análise. A gente não pode cegar para o que a gente está enxergando. Então, se a gente vê que o paciente tem algum tipo de desvio, a gente tem que falar isso para ele e tem que partir do princípio do equilíbrio postural e oclusal. Depois a gente vai fazer as outras coisas. Porque de nada adianta eu colocar implantes ou coroas ou qualquer tratamento restaurador que seja, se eu não puder colocar
o dente na posição correta e a oclusão na posição correta para proteger minhas articulações. Vocês entenderam isso, gente? A importância de começar pelo diagnóstico? Sim. Eu estou batendo na mesma tecla. Ó. Começar pelo diagnóstico da postura e da oclusão, certo? Veja, o que eu estou ensinando para vocês é começar de maneira reversível. Se eu acrescento, se eu faço um ajuste oclusal quando necessário, obviamente, se eu faço o meu ajuste oclusal por acréscimo, por adição, eu posso voltar para o que o paciente estava se eu não acertar. Agora, se eu reabilito naquela posição, eu vou reabilitar na posição errada, na posição que o paciente chegou. Se eu não olho dimensão vertical, se eu não olho relação cêntrica, e se eu não olho os desvios, quaisquer que sejam, eu vou começar uma reabilitação sem saber onde eu vou chegar. Ou indo para o caminho errado. Então, vejam, nesse caso, eu perdi o implante, muito provavelmente, porque eu não comecei, na época, né, pelo diagnóstico do equilíbrio postural e oclusal. E eu imagino, nesses 23 anos aí de profissão, quantos casos no mundo inteiro não são perdidos porque as pessoas não sabem que isso existe, onde querem chegar. Quantos casos a gente sai botando placa? Por que botar placa? Eu vejo vários reabilitadores ainda hoje, né? Isso é rotina. Falarem francamente, eu termino minha reabilitação com uma placa meio relaxante. Gente, se eu precisar terminar, eu já fui assim, já fiz isso. Mas se eu precisar terminar toda a reabilitação minha com a placa meio relaxante, ou todo o caso de faceta com a placa meio relaxante, na minha opinião, é um atestado de incompetência. Porque se eu não tenho equilíbrio, eu vou precisar de uma placa para não destruir o que eu fiz. Ora, se isso fosse verdade, a natureza fazia a gente com a placa, né? Os dentes vinham todos planos e com guia, né? Achar que uma placa é solução para tudo, a placa é tratar o efeito do que a gente não corrigiu. Porque a causa vocês já sabem onde está. A causa vocês já sabem onde está. A gente só aperta ou range os dentes. Claro que tem um componente psicológico envolvido, claro que tem hábitos parafuncionais, que também está envolvido com o psicológico, mas sem os desvios, sem os contatos, sem a má oclusão gerada pela discrepância entre oclusão habitual e relação cêntrica, sem isso não há parafunção. Entende? Tem que ter muito cuidado com essa coisa de botar placa em todo paciente. Porque a placa é um aparelho móvel, o paciente usa ou não usa. E se o paciente não usa, onde é que nós vamos? Entende? Entende porque é uma muleta? Eu adoro placa para ensinar para vocês como deixar contatos estáveis, bilaterais e simultâneos, como fazer guia pelos caninos. A placa como um instrumento de ensino, ela é maravilhosa. Porque é muito mais fácil ajustar a oclusão numa placa do que ajustar a oclusão numa boca. Vocês entendem isso ou não? Sim. Entendeu? A placa é plana.
e ela tem guia na região dos caninos. Então você consegue visualizar melhor os pontos de contato, você consegue visualizar melhor a linha das guias, como um instrumento para estudo, para diagnóstico. É muito interessante, mas não faz sentido, se você entende o equilíbrio postural e oclusal, não faz sentido sair colocando placa em todo paciente que você reabilita ou todo paciente que você fez faceta. Eu tenho vários pacientes, ó, aqui no grupo de vocês, um caso que eu assim fiz em curso, né? E que existe um bruxismo severo associado, é o caso do Jorge, que eu fiz o caso dele de faceta num curso. Esses anos todos, mesmo o Jorge fazia um bruxismo muito severo, ele não quebrou nenhuma faceta. Por quê? Vou só botar meu computador aqui para carregar um instante. Não quebrou nenhuma faceta porque a oclusão está bem ajustada e as superfícies estão polidas. Galera, só um minuto, só vou pôr ele aqui para carregar, tá? Vocês estão por aí ainda? Oi. Sim. Sim, sim. Muito bem. Vai levar a Eu tô gente botando pra o bicho pra onde? carregar. Eu tô topando, viu? Eu tô trazendo aqui para dentro de casa, porque tava sem distância. Problema para falar, né? Me dá um fone aí. Aí. Pronto. Vou colocar aqui, que eu escuto a turma. O problema é que eu vou falar aqui o tempo todo, né? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Oi? Estamos aí? Sim. Agora sim, agora melhorou. Então, gente, então nós estávamos. Deixa eu voltar aqui meu raciocínio, que eu parei para carregar o computador. Onde é que eu parei mesmo? Você estava falando Vocês das me. placas. Sim, muito bem, obrigado. Então, a placa, ela é um instrumento puramente de tratamento do Estava efeito falando do e caso não da do causa. Jorge. Sim. Obrigado, Luciana. O caso de Jorge, por exemplo. Jorge não usa placa e fez as facetas feldspáticas. Existe uma discriminação de que paciente com bruxismo quebra feldspática, né? Eu fiz o caso dele há uns 6 anos atrás, 5 a 6 anos atrás. Ele não usa placa e ele tem bruxismo e nunca quebrou nenhuma faceta. O que é que foi feito no caso do Jorge? Na época, eu não conhecia o equilíbrio postural e oclusal. E eu não fiz recuperação de dimensão vertical. Ele tem que fazer o arco inferior inteiro. Porque ele, além de fazer bruxismo, ele tem algum tipo de refluxo ou de ingestão de alimento ácido, porque o esmalte dele era completamente
derretido. Não sei se ele está aqui presente na aula, mas o que eu estou dizendo, se ele tiver, ele vai poder dizer. Então, ele, além do esmalte amolecer por conta da presença do ácido, ele ainda rangia os dentes pesado, certo? E ele nunca quebrou nenhuma faceta. Mas a gente fez um ajuste muito refinado da oclusão dele. Só que agora a gente tem que fazer o arco inferior. Para fazer o arco inferior, a gente vai precisar recuperar a dimensão e novamente ajustar, verificar se ele tem desvio, deixar ele todo equilibrado e ele não vai precisar usar placa. Mas eu pergunto para vocês, em que material vocês fariam o arco inferior de um paciente como o Jorge, para recuperar a dimensão vertical dele? O que é que vocês me dizem? Resina. Com certeza, né? Tudo em resina. Com certeza, em resina. O máximo que eu faço são os 4 incisivos inferiores, se o nível de destruição estiver muito alto. Eu faço os 4 incisivos inferiores em cerâmica, mas de canino para trás, com certeza em resina composta, certo? Então, se vocês pegam um paciente com arco superior todo reabilitado e vão fazer o arco só o arco inferior, o raciocínio é o mesmo. É o mesmo. Só que aqui, ó, pegando o gancho agora da aula, vocês vão começar aqui, ó. Estão vendo onde o cursor está mostrando aqui? Estão vendo onde o cursor está mostrando? Estão vendo? Ele girar aqui. Muito bem. Então, primeiro, vocês sabem, ó, as ferramentas sempre vai ser forma e tamanho, né? Consequentemente, anatomia. Linha de referência, alinhamento tridimensional no arco, indução para a relação cêntrica. Mas, se eu tenho que reabilitar, por exemplo, o Jorge, que teria todo o arco superior já pronto, e eu vou aumentar a dimensão vertical, eu iria fazer o setor 1, depois o setor 2. Então, eu sempre vou, quando eu for reabilitar a boca inteira, começar por incisivos inferiores, depois superiores, e aí eu determino a dimensão vertical. Quando eu determino a dimensão vertical aqui, ele abre e fecha na mesma posição, igual que a natureza faz. Lembra da oclusão primitiva? Começa com os incisivos, cria uma dimensão vertical, e depois, então, ele vai dar continuidade à erupção dos dentes. Aqui, como eu vou fazer a terceira dentição, às vezes a quarta ou a quinta dentição, né? A 10ª dentição, que é o nosso trabalho, reabilitar proteticamente, a gente começa pelo setor 1, né? Depois o setor 2, faz estética, fonética, desoclusão, depois o plano oclusal, e aí eu determino a dimensão vertical posterior, quando eu faço o setor 4, que são posteriores e superiores. Qual a diferença da filosofia dato para o que eu faço? Primeiro, o equilíbrio postural e oclusal, ele vai primeiro investigar se há desvio lateral, depois dimensão vertical de oclusão. Então, por onde a gente começa o diagnóstico da reabilitação no equilíbrio postural e oclusal? Por onde a gente começa? Quero ver se vocês estão aí. Pela dimensão vertical e relação cêntrica. Mas por onde? Por onde a gente começa? Dimensão. Desvio. Caninos. Sim, caninos. Sempre pelos caninos. Certo? Veja como é simples, ó. Veja como é simples. Em qualquer classe 1, 2 ou 3 eu começo pelos caninos. Só que às vezes eu vou relacionar canino com premolar e não canino com canino. Certo?
Mas eu vou sempre descobrir minha dimensão vertical, eu vou sempre começar a posicionar meu paciente pelos dentes que centralizam, certo? Pelos dentes que são a chave do equilíbrio, né? São os dentes que centralizam Vai e estabilizam. centralizar e estabilizar, né? Isso, lembra sempre, ó. Lembra sempre, eu preciso centralizar, ou seja, trazer para o centro. Olha, vamos aqui. Por isso que eu chamo filosofia EPO, filosofia do equilíbrio postural e oclusal. Nós vamos centralizar, ou seja, trazer a mandíbula para o centro. E depois de centralizar, eu vou estabilizar. O que é estabilizar? É tocar os 4 caninos ao mesmo tempo. Abrir e fechar na mesma posição, certo? Quando eu centralizo e estabilizo, aí, Paulinho, eu determinei minha dimensão vertical também. Ou seja, através dos caninos, eu vou trazer para um raciocínio num paciente classe 1, que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Através dos caninos, eu consigo determinar a dimensão vertical. Quando eu centralizo e estabilizo, eu determino a relação cêntrica e de quebra a guia. Então eu vou fazer oclusão e desoclusão pelo canino. Começou pelo canino, certo? Depois, então, eu queria que vocês entendessem essa filosofia do Dato, né, que é do Aníbal Alonso, onde ele começa setor 1, setor 2, setor 3, setor 4, mas eu queria que vocês entendessem que o que eu quero mostrar para vocês é que antes disso, o meu setor 0, ou seja, meu ponto de partida é o equilíbrio através dos caninos. Então eu posiciono através dos caninos. Às vezes eu preciso fazer um canino bem volumoso por lingual, ou bem acima, né, meu canino mais comprido do que deveria ser, mas eu só deixo isso enquanto eu faço o que eu quero e depois eu trago o canino para o lugar certo. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Às vezes o paciente tem um desvio para um dos lados. Vamos pensar num paciente que tem um desvio para a esquerda. Um paciente tem um desvio para a esquerda. Se vocês repararem, o canino da direita vai estar no lugar certo e o canino da esquerda às vezes está vestibularizado demais. Então, para eu equilibrar esse paciente, eu preciso aumentar o volume desse canino pela lingual para equilibrar esse paciente, mas na hora de reabilitar ou de fazer a ortodontia, vai chegar a hora de eu tirar essa resina e trazer meu canino para o lugar certo. Então, às vezes eu preciso adicionar, olha o ajuste oclusal de novo. Às vezes eu preciso adicionar para depois fazer correção e depois subtração. Vocês estão entendendo isso aí, gente? Então, 3 maneiras de ajustar: adição, correção e subtração. Nesse exemplo que eu dei para vocês, eu vou adicionar o canino para equilibrar meu paciente, depois eu vou fazer a correção através da ortodontia, e aí vou trazer meu canino para o lugar, mas para eu trazer meu canino para o lugar, eu vou ter que fazer subtração, não do dente natural, mas da resina que eu acrescentei. Entenderam isso aí, não? Sim. Então, vejam, não contem comigo para dar receita de bolo para tudo, porque os casos precisam ser planejados. O que eu vou passar para vocês é uma linha de raciocínio e conceitos que estão mais do que sedimentados na prótese, na reabilitação oral. Mas esse caso, quando você pegar, você faz assim, aquele você faz assado, não existe. A gente precisa ver a necessidade de cada paciente. E tem que se debruçar e dedicar tempo para entender o histórico do paciente também. Porque às vezes uma informação, como a do paciente de hoje, que falou, tem um fato que eu não lhe contei. Já operei o joelho esquerdo 2 vezes. E nunca joguei bola, nunca fiz nenhum... Quer dizer,
Isso é uma informação que pode não valer de nada, mas pode ser crucial para diagnosticar ele. Então, diagnóstico é investigação. E investigação precisa de cuidado e dedicação de tempo, tá? Certo? Então, quais são os objetivos de uma reabilitação de alta complexidade? Quais são os objetivos? O que é que eu quero, do ponto de vista oclusal, o que é que eu quero encontrar no final da minha reabilitação? Estabilidade, né? Estabilidade. E o que mais? Contato Vou simultâneo, traduzir. bilateral. Estabilidade, contatos bilaterais estáveis simultâneos, não é isso? Ou seja, toca ao mesmo tempo, com a mesma intensidade, Sim. não é isso? Pronto. E o que mais que eu preciso ter no final da minha reabilitação de alta complexidade? Guia. Guias, né? Tem que ter guia. Tem que ter guia. E o que mais que eu tenho que ter? Dimensão vertical. RC. É isso? E tem que ter relação cêntrica. Então, são 4 pontos. Relação cêntrica. Eu vou repetir isso até o fim da especialização. Vocês não vão querer ouvir minha voz, mas vai ficar feito uma muriçoca assim no ouvido de vocês o resto da vida. Eu preciso ter dimensão vertical, relação cêntrica, contatos estáveis bilaterais simultâneos e guia, de preferência pelos caninos, sempre que possível. Quando que eu não consigo guia dos caninos? Quando? Paciente Em que classe, situação? classe 2, Paciente né? classe 2 ou classe 3. Muitas vezes eu não consigo guia só pelos caninos, certo? Então eu tenho 2 caminhos. Ou eu torno ele ortognata e o único caminho é a cirurgia, ou eu faço uma função em grupo onde o componente vertical precisa ser o mais importante, como acontece na guia do canino. Tá? Certo? Em que situações eu não tenho guia dos caninos? Em que situação eu não devo ter guia dos caninos? Classe total, né? Quando eu tiver algum componente imóvel. Então, se eu tiver uma prótese que eu preciso que ela, quando o paciente joga a boca para frente, ela toque atrás para não cair da boca, falando numa linguagem bem clara, quando eu tiver um componente imóvel, uma prótese imóvel, eu vou fazer a oclusão balanceada bilateral. Nas outras situações todas, eu preciso ter, no final da minha reabilitação, a oclusão mutuamente protegida. Certo? Que é tudo isso que a gente falou. Esse é o simples segredo do sucesso, só esse. Somente esse. Certo? Mas tem uma coisa que a gente precisa fazer no exame inicial, antes de começar o diagnóstico. E a gente muitas vezes esquece. É mandar o paciente abrir a boca toda. Com exceção de pacientes muito altos ou muito baixinhos, né? Normalmente o paciente consegue colocar os 4 dedos juntos e na vertical entre os incisivos. Se ele conseguir colocar só 3, ele pode estar em espasmo muscular ou já ter alguma limitação de abertura de boca. Se ele só conseguir colocar 2, ele com certeza está com trismo, né? Com espasmo muscular e com alguma limitação. E se ele só conseguir colocar 1, ele está com a marra intermaxilar, né? Porque ele não consegue nem botar o garfo na boca, né? Certo? Então, primeira coisa, abra a boca. Além de observar essa abertura máxima de boca, a gente observa também a trajetória de abertura e fechamento, certo? Se houver uma trajetória muito sinuosa, pode dar alguns sinais de algum tipo de alteração nas articulações, tá? Pode ser muscular ou pode ser algum tipo de degeneração nas articulações. Mas quando o paciente não conseguir abrir a boca, acenda a luz amarela. Porque
é um sinal, no mínimo, de um espasmo muscular. Certo? Entenderam isso aí, gente? Sim. Então vamos lá. Vamos dar sequência. Então, sempre o setor 1 primeiro, né? Depois o setor 2. Olha aí, o setor 3. E agora, o setor 4. Então, tem várias maneiras, né? Você pode considerar o acréscimo no inferior. Quando é que a gente determina onde a gente vai acrescentar? Como que a gente sabe aonde a gente vai acrescentar quando a gente aumenta a dimensão vertical? O que é que vocês me dizem? Como é que a gente sabe aonde acrescentar? É no inferior, é no superior? Nos dois, dividido? Como é que a gente sabe? Alguém pode me dizer ou se pronunciar aí? Essa é uma dúvida minha, né? Eu acredito que primeiro você vai fazer o acréscimo nos inferiores, depois você faz o acréscimo nos superiores. Mas antes, o acréscimo inicial é no inferior. Então, vou dar uma dica aqui para vocês, tá? Primeiro você faz o diagnóstico e tenta descobrir aonde se houve desvio, se houve perda de dimensão, certo? Comecem reconstruindo o dente, se você tiver referência, para o tamanho que ele tinha quando ele estava intacto. Ou seja, reconstrua a anatomia daquele dente. Vocês vão ver que em muitos casos, quando você reconstruir a anatomia do dente e polir, ele vai desviar para a posição certa. Aí você estabiliza. E como é que estabiliza? Como é que estabiliza a abertura e o fechamento, gente? Como é? Como é que eu estabilizo? Pelos caninos, né? No canino. Os caninos. Então, se eu acrescento, reconstruo um canino e ele toca e desvia para o outro lado, eu tenho que observar se a dimensão está correta ou se não está correta. Se quando ele desvia para o outro lado, a minha dimensão está correta, certo? Eu não vou precisar acrescentar mais nada, no máximo a ponta do canino superior para fazer uma desoclusão perfeita. Mas, se eu tenho um desvio para um dos lados e o canino do outro lado está intacto, eu posso usar ele como referência para trazer o paciente para a posição correta e estabilizar pelos caninos, porque quem estabiliza e centraliza são os caninos. Certo? Então veja que é muito mais fácil eu ter a referência dos caninos, que são os últimos dentes a mudar de posição na boca, principalmente os caninos inferiores. Ele vai me servir de referência para que eu descubra o caminho das pedras, que é o caminho da estabilização e da centralização. Aí eu vou ter dimensão vertical e relação centro. Aí eu começo a reabilitar a partir daí, certo? Então, a gente observa, olha o que acontece com o canino quando ele está de topo. Eu preciso ter esse espaço uniforme. Eu preciso ter um espaço uniforme. Essa questão da anatomia, onde um dente é a sequência do outro, né? Então, eu vou repetir aqui, ó. Então,
repetir a sequência desse vídeo, tá? Onde a gente não sabe ao certo se a gente acrescenta no superior ou no inferior. E eu digo para vocês, quem vai dizer aonde você vai acrescentar na filosofia do equilíbrio postural e oclusal vai ser quando você fizer a centralização pelos caninos. Aí depois você vai encontrar espaço para tudo. Você vai, na maioria dos casos de perda de dimensão, você vai conseguir reconstruir os incisivos só com resina composta, os inferiores, tá? Eu hoje procuro reabilitar sempre que dá os meus pacientes todo com resina composta, e aí se eu vou fazer, opto por fazer em cerâmica, depois eu depois vou transformar esse arco que eu quero fazer em cerâmica, de resina em cerâmica, certo? Mas eu procuro reconstruir tudo com resina composta. E nesses casos de paciente classe 2 ou classe 3, eu vou estabilizar o canino com premolar normalmente, certo? Essas animações elas vão mostrando diversas situações diferentes, né? Uma coisa que a gente encontra muito são reabilitações onde não há uma continuidade. O canino ele é o ponto de mudança de direcionamento do arco. Então não há continuidade do canino até o molar. Então aí você não consegue ter aquele espaço uniforme, que é muito importante. Veja, esse espaço uniforme nos dentes posteriores, ele é importante para que o alimento ele passe de um dente a outro. Ele vá indo para posterior para ser triturado, microtriturado pelos molares. Então não dá para ter um plano oclusal irregular no final de uma reabilitação. O plano oclusal precisa ser regular e eu preciso ter um espaço uniforme. Se você seguir todos os passos que eu tô falando para vocês, vocês vão encontrar exatamente um espaço uniforme quando você fizer a guia do canino, que é exatamente o espaço por onde o alimento ele vai circular na face oclusal dos dentes, tá? Da mesma forma, a anatomia do dente, o direcionamento das vertentes, ele precisa trazer o alimento para o fundo da fossa, para que ele seja triturado. E depois ele escorre pelos sulcos para ele ser microtriturado, porque a bochecha e a língua vão devolver eles para a mesoclusal, até que ele seja deglutido, né? Mas quando é realizado o movimento de lateralidade, ou seja, quando o canino vai guiar a mandíbula durante a mastigação, eu preciso de um espaço uniforme, tá? Quando eu tenho paciente classe 2, olha só que a relação já é dois dentes, eu já tenho a ponta da custa ocluindo nas cristas e não no fundo da fossa, né? Então, aí eu já vou fazer uma desoclusão do canino com premolar ou função em grupo, tá? Certo? Então eu vou chamar classe 2 de distoclusão e classe 3 de mesioclusão, certo? Então, o que não pode acontecer é que no movimento de lateralidade eu tenha contatos de custo de balanceio. Eu preciso que os dentes, no movimento de lateralidade, o dente desoclua imediatamente, para que eu não tenha resultante. Ele deu até o exemplo de implantes aqui, né?
Então, que tipo de oclusão eu vou ter numa classe 1? Ponta de custo em fundo de fossa. Já numa classe 2 ou classe 3, e a gente pega muitos pacientes assim, né? Eu percebo que muitos reabilitadores tentam transformar paciente classe 2 e classe 3 em paciente classe 1 com prótese. Isso não funciona, porque a conta vai chegar, né? A conta vai chegar, vai fraturar alguma coisa, né? Então, da mesma forma na reabilitação, da mesma forma que na natureza, na primeira dentição, começa com forma e tamanho, né? Se não houver forma e tamanho, não tem alinhamento tridimensional nem relação cêntrica. Na reabilitação é da mesma forma. Então, dentro desse conceito, a reabilitação oral está imitando a natureza. Imitando a natureza. Desculpa. Mesmo no paciente de classe 2 ou classe 3, eu preciso ter contatos bilaterais simultâneos e estáveis, que ele não falou aí, estáveis. Ou seja, não há contato deflectivo. Certo? Então vamos lá. Então, o que a gente percebe muito, e isso precisa partir de um planejamento, né, é que os arcos eles têm que ter continuidade. Então, o que a gente percebe é a compensação feita pelo laboratório. Não existe essa guia da curva de Spee. Então, às vezes, o arco está mais caído ou mais subido, mas isso aqui não existe, né? Não existe isso. O correto é essa continuidade e sempre a custo de dígito vestibular do primeiro molar superior, ele está fora do arco, porque ela passa aqui no sulco distal do primeiro molar inferior. Então, tudo acontece em harmonia, né? A mastigação é um processo muito complexo que acontece em harmonia. Os dentes não se tocam na mastigação, eles chegam perto do toque para triturar o alimento. Mas os dentes não se tocam porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Então, se houver o alimento entre os dentes, não tem como eles se tocarem. E a gente nunca aprende isso na faculdade, isso é básico. Então, na hora de montar no articulador, se vocês vão usar articulador semi-ajustável, esse braço superior do articulador ele tem que estar paralelo ao braço inferior. Porque se você monta o teu articulador dessa forma ou reduzido assim, o teu trabalho que vai vir do laboratório, ele vai vir com o posicionamento dos dentes alterados, certo? Isso aí não tem como evitar. Antigamente, né, os profissionais, eles mandavam os trabalhos montados já no articulador para o laboratório, eles não confiavam que o laboratório montasse. E aqui havia outro problema também, que é o problema do gesso, né? Se você usar um gesso, e se usava gesso comum, né, acontecia isso, certo? Eu me lembro que na faculdade, quando a gente montava os modelos, as meninas iam almoçar e botavam a bolsa em cima do articulador. A gente botava um paralelo aqui em cima, né, para ele não abrir. Tanto que era a quantidade de gesso comum, tanto que era a expansão desse gesso comum. Então, hoje a gente tem gesso expansão zero, né, próprio para montar em articulador. A gente precisa ter esse resultado aqui no final da montagem. Vocês estão me ouvindo aí, gente? Sim. Ou estão dormindo? Tá. Sim. Que bom, fico feliz. Dá a impressão que eu estou dando aula para mim mesmo. Então, olha só no paciente classe 3 também, e aí eu repito, o paciente classe 2 e o paciente classe 3, eles mordem a maçã, o milho, a salsicha, né, para não ficar preso lá na frente, solto.
Eles mordem em que região? De lado, no canino. Canino, entre canino e premolar, né? Porque não consegue morder na região anterior, então ele morde sempre na região de canino de um lado ou do outro. Vejam a importância como realmente o canino é o guia da natureza. Então a gente precisa entender que o canino, ele extrair um canino, colocar um implante no canino, é uma atitude assim extrema, porque a gente precisa da propriocepção do canino. Tanto é que o dente que tem as raízes mais longas da boca são os caninos. Ou seja, se ele tem a raiz mais longa, tem um número de receptores nervosos maior, certo? E a posição que ele está no arco também, onde ele faz a transição entre o setor anterior e o setor posterior. Mas aqui, numa classe 3, eu vou ter uma relação entre canino e premolar da mesma forma que numa classe 2. Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer é buscar a dimensão vertical anterior em qualquer situação. Aonde eu busco a situação, a dimensão vertical, num paciente classe 2 ou num paciente classe 3? Aonde é que eu busco a dimensão vertical? Veja a minha linha de raciocínio, tá? No equilíbrio postural e oclusal. Premolares, né? Entre caninos e premolares. Então, veja. Só que eu raciocínio da seguinte forma. O meu raciocínio é, se eu vou buscar entre caninos, eu vou buscar entre caninos e premolares e entre caninos e premolares, mas eu vou buscar sempre a minha dimensão vertical na transição entre a parte anterior e posterior da boca. Só que a minha transição é aqui e a minha transição é aqui. E nesse caso, nos caninos. Mas eu vou sempre buscar a minha dimensão vertical não nos anteriores, mas na região de transição entre o arco anterior e posterior. Certo? Onde eu faço a transição entre anterior e posterior. E nunca esqueçam da função de cada dente, né? Nunca esqueçam. A função dos incisivos, qual que é mesmo? A função mastigatória dos incisivos? Morder, né? Rasgar o alimento. Partir o Aprender. Aprender o alimento. Mas como que ele aprende o alimento? Vamos para o classe 1, que é mais fácil. Como que ele aprende o alimento? Ele joga a mandíbula para frente, não é isso? Pega o alimento e quando ele vai fechando, a mandíbula vai para onde? Para cima e para trás, não é isso? Por quê? Para jogar o alimento para dentro da boca. Na hora que eu jogo o alimento para dentro da boca, a minha língua joga para cima da mesa oclusal e a minha bochecha não deixa, vamos dizer assim, ele cair para fora da mesa oclusal. Então, a bochecha joga ele para cima, a língua joga ele para cima. À medida que eu começo a, a triturar o alimento, eu vou começar a ter suco, eu vou começar a sentir que está na hora de deglutir o alimento, eu vou começar a triturar meu alimento, e na hora que eu sei que está na hora de deglutir o alimento, a própria língua leva ele lá no palato e ele desce e eu vou deglutir. Mas esse movimento da bochecha jogando para a mesoclusal e da língua jogando para a mesoclusal, ele ocorre concomitantemente à entrada do alimento através dos incisivos na boca. Então, os incisivos apreendem, os caninos rasgam, os premolares iniciam o processo de trituração e os molares terminam o processo de trituração. Entenderam isso aí, gente? Simples assim. Simples assim. Certo?
Então, por que eu tenho que buscar na minha reabilitação se eu tenho pacientes que têm maloclusões e não tem disfunção, não tem dor, né? Não tem dor. Por que eu tenho que deixar tudo no seu devido lugar? Lembra daquela frase? O dente mal posicionado oclui, mas não desoclui. Vocês estão lembrados disso? Dessa frase? Sim. Então, por que ele não desoclui? Porque se ele está mal posicionado no arco, em algum momento ele vai tocar numa hora que não é para ele tocar. Desliza, Certo? né? E aí eu vou ter um contato deflectivo nele, em alguma posição, que vai levar ele para aquela posição de encaixe. Certo? Por que eu não posso desejar essa posição? Por que eu não posso desejar essa posição? Porque se o meu paciente abre e fecha e diz que a minha coroa não está alta, por que eu tenho que mandar ele ranger os dentes para observar se tem interferência em balanceio? Porque eu vou estar sempre trabalhando, prevenindo os malefícios da parafunção. Então eu ponho meu dente no lugar certo para que eu tenha máxima eficiência mastigatória. Porque a única função da odontologia é a promoção de saúde. Se eu gero um contato deflectivo, se meu trabalho gera um contato deflectivo, ou seja, um desvio, eu não estou promovendo saúde. Não estou fazendo odontologia. É isso. Então, eu tenho ferramentas, né? Eu tenho que ter linhas de referência, eu tenho que conhecer como levar o paciente para a relação cêntrica e preciso entender como funciona a anatomia de cada dente. Certo? Então, eu preciso primeiro conhecer a anatomia de cada dente. Eu preciso depois saber como é o alinhamento tridimensional dele no arco. Certo? E depois eu preciso saber como é que ele vai funcionar em conjunto, sem interferências e com máxima eficiência mastigatória. Então, sempre na hora de fazer o enceramento, isso é uma prática que eu vou voltar a fazer com as duas turmas, né? É claro que eu não vou ficar encerando como no primeiro módulo, nos primeiros módulos o tempo todo, mas a gente vai pegar casos diferentes para planejar. Para planejar. E esses casos que a gente vai pegar para planejar, a gente vai eventualmente aumentar com resina composta ou com cera, ou eu quero que vou demonstrar e depois vocês vão fazer como iniciar casos de reabilitação. Então a gente vai pegar dos mais diversos tipos de casos para planejar junto. Isso é uma prática que eu quero fazer com vocês. Então, por exemplo, no arco inferior, o canino é mais alto do que os outros. Por quê? Porque o canino precisa desocluir os dentes posteriores imediatamente. Mas eu tenho aqui, que criar um plano oclusal a partir do canino. Então, às vezes, eu pego o meu paciente, como é o caso desse paciente que eu falei para vocês no início da aula que eu peguei hoje, que os incisivos dele eram exatamente assim, Era assim, desse jeito aí, Desgastou um lado todo devido ao desvio. Mas para eu reconstruir os dentes, e eu posso reconstruir primeiro, na hora que ele se relaciona com outro arco, eu preciso alinhar o arco dele, e a maioria de vocês já viu, não sei se vocês lembram, como é que eu comprovo se aquela posição de equilíbrio, quando eu coloco na posição correta, é a posição que deve ficar o paciente. Então, vamos supor que ele tenha um incisivo superior ou algum dente superior, eu faço uma marcação com a caneta vermelha,
primeira coisa que eu faço é a marcação no que eu tenho no inferior, vamos dizer, eu faço uma marcação aqui, mando o paciente abrir a boca ao máximo, né? E aí eu vou me guiar olhando o paciente por trás e faço uma marcação na mesma altura no dente superior. Depois eu mando o paciente fechar a boca e nos pacientes que têm desvio, esse ponto que deveria ficar aqui, na maioria das vezes ele está aqui, ó. Aí eu tenho que trazer esse ponto para cá, ou seja, eu tenho que trazer a mandíbula do meu paciente para o lugar certo, reconstruir o canino para só depois eu reconstruir os outros dentes. Vocês estão entendendo isso aí? Não? Ao invés de eu puramente inserar dessa forma, eu insero normalmente ou reconstruo só o canino, deixo os outros tortos, alinho o meu paciente, depois eu faço esse para depois fazer os superiores. Mas eu também sempre inicio pelo setor 1, sempre pelos inferiores. Para eu conseguir um alinhamento tridimensional dos dentes no arco, eu primeiro preciso descobrir qual a posição de estabilidade da minha mandíbula. Como que eu faço? Eu vou fazer o canino, reconstruir os dois caninos, alinhar o meu paciente, vou deixar ele vampirinho, alguns dias, no mínimo aí uns 5 dias, né? E depois é que eu vou ter certeza se o paciente teve conforto, porque nos 2 primeiros dias ele quer matar a gente, né? Porque eu mexi naquela posição de conforto dele, eu tirei ele da zona de conforto, né? E depois dele usar o reposicionamento, né, de eu usar os caninos para centralizar e estabilizar, eu aí vou começar a reconstruir os outros dentes, mas eu espero aí no mínimo uns 5 dias. Vocês estão entendendo até agora, gente? O raciocínio? Sim. Vamos lá. Então, Fábio, oi? Fábio, licença. Vê Pergunta? só, você posiciona os caninos e depois nessa abertura e fechamento, essa linha do inferior, ela tem que ser coincidente com a parte superior, não é isso? Aí você Isso, molda e o ponto que eu marquei na abertura máxima, tá? sim, da abertura máxima. Aí daí Isso. você parte para o enceramento, é isso? Aí você molda e Não, insera. veja. Não, logo não. Veja. Primeiro eu estabilizo pelos caninos. Se o meu paciente com 5 dias relatar conforto, ou se ele chegar 5 dias depois e não estiver tocando na rampa e deslizando, ou seja, ele já está abrindo e fechando naquele ponto, e ele relata conforto, eu vou ver isso pela ficha de dor, aí eu vou moldar ou escanear para encerar. Só vou dar um passo adiante quando eu tiver certeza de onde eu estou, entendeu? Essa é a questão. Às vezes, Melo, na primeira consulta, quando eu aumento o canino, eu faço um aumento da borda incisal dos superiores para ele não ficar só com o canino grande, entendeu? Só por uma questão estética. Sem observar toque, nada, só para não ficar só com o canino grande. Entendeu? É só para não perder o paciente, né? Mas, assim, aquilo ali, eu não estou pensando na função, não, ainda, entendeu? Mas uma coisa muito importante que vai dar segurança para vocês é quando a gente começar agora a pedir a tomografia inicial das ATMs. Então a gente vai pegar uma tomografia numa aula prática, eu vou colocar o arquivo DICOM lá no computador e vou passar e vou mostrar para vocês o que é que acontece nas articulações. Então, por que que a gente pede a tomografia inicial? Para a gente ver o posicionamento do côndilo na cavidade. Então, será que esse côndilo, ele está... Os dois côndilos estão dos dois lados estão na mesma posição, ou um está mais anteriorizado ou mais posteriorizado que o outro? Será que o côndilo está mais achatado ou mais arredondado? Um lado está igual ao outro ou um está diferente do outro? Então, isso a gente precisa analisar, porque isso é um sinal clássico de que houve desvio ou não. Paciente que mastiga de um lado só e tem o côndilo achatado e o do outro lado arredondado,
Isso é um sinal clássico de desvio. Não é para mastigar de um lado só. Pode haver um lado, como o braço, né, que você descreve só com a mão direita, você pode ter um lado de preferência de mastigar. Você precisa conseguir mastigar dos dois lados. Os pacientes que só mastigam de um lado porque não conseguem mastigar do outro, eles começam a ter mudanças anatômicas nos côndilos. Isso é sério, isso é grave. Porque quando começa a haver mudança anatômica nos côndilos, começa a haver mudança na face. Olha só, mudança na face. Tem um caso que eu estou tratando de uma menina que Romero levou ela para o consultório e falou assim para mim: eu quero ver o que é que você vai fazer com esse teu equilíbrio com essa paciente que está indicada para ortognática. Por azar dele, a paciente morava no Canadá. E ela vinha de 6 em 6 meses. Quando a gente fez o primeiro ajuste que a paciente voltou, ficamos assustados, eu e ele muito mais. Porque a paciente não era uma paciente para cirurgia ortognática. Ela mudou a face inteira. Ela começou a empenar por conta de 3 tratamentos ortodônticos. Empenou toda. Durante o crescimento na adolescência, né, de criança para adolescente, ela cresceu um lado da face mais do que o outro. Ela era uma menina muito bonita aos 13, 14 anos e estava uma moça feia, porque estava com a face toda torta. Um lado completamente arredondado e o outro lado reto. Isso eu vou mostrar fotos para vocês, porque esses casos estão todos autorizados a divulgar, certo? Então, assim, o que a gente precisa descobrir é se há modificação, se há remodelação condilar, certo? É isso que a gente precisa descobrir, porque na prática eu já sei o que é que acontece. Então, a gente precisa saber onde põe os dentes, né, na hora de reabilitar. Por exemplo, vou perguntar para vocês, como que eu descubro o comprimento do meu incisivo central? Eu já fiz com alguns de vocês na clínica, né? Como que você descobre? Qual é a referência que você usa para saber a posição da tua borda incisal aqui? O que é que vocês me dizem? O lábio inferior, né? Sim, mas se eu estou sem referência nenhuma e eu quero saber assim, eu vou botar meu central aqui e depois eu vou observar o lábio, mas aonde que eu ponho ele? Quanto que eu aumento dele para não ficar curto nem comprido demais? Eu utilizo sempre... Oi? Pode É, falar. Tô ouvindo. essa referência, você está querendo que a gente tome como referência dente, lábio? Não, Não eu tô, quero, eu quero que você me diga onde você vai pôr, onde é que você vai pôr a borda incisal do teu incisivo superior. Você vai pegar um Professor, compasso de proporção professor, áurea? Oi? você usa, é isso que eu ia dizer, você usa o compasso de proporção, né? Do Então, canto do você, Guilherme, que já viu fazer várias vezes, você sabe, você vai medir do canto do olho nariz até até, né? até a base da espinha nasal anterior, e depois com a parte menor do compasso, né, que é 1:1,618, você vai conseguir determinar exatamente a posição do incisivo. Essa prática, mostrando passo a passo isso, eu quero fazer no primeiro módulo que a gente tiver aula presencial, com um paciente com vocês, demonstrando. E depois eu vou cobrar que vocês façam o estudo em todos os pacientes. Então eu vou descobrir aqui aonde eu vou botar minha borda incisal. Aí, André, eu vou fazer o dente sem usar adesivo nem nada, vamos dizer no caso de um desgaste, né, aqui. Vou colocar um pouco de resina e vou determinar a posição do meu incisivo central. Depois eu vou mandar o paciente sorrir, vou ver se esse dente encosta na linha seco molhado do lábio, se eu vou jogar ele mais para vestibular ou mais para lingual, se ele está comprido, se ele está na posição correta. Fiz um incisivo, eu replico o outro, no lateral meio milímetro mais curto, e aí eu defini os meus incisivos, certo? Eu começo o meu enceramento na boca, dentro da boca.
Depois eu escaneio o moldo para o laboratório fazer um enceramento mais refinado. Mas eu preciso dar uma referência para o laboratório. Porque isso tudo não depende só do comprimento do dente, mas depende muito da posição da cabeça. E eu vou chegar nisso aqui no final da nossa aula de hoje. Vou relacionar tudo isso aí com a postura. Mas eu preciso de um plano oclusal alinhado e eu preciso de um espaço uniforme para o alimento entrar nessa mesa oclusal. Certo? Então eu tenho linhas de referência. Quando o meu dente estiver muito curto, eu sei que eu preciso aumentar. Quando ele estiver muito comprido, eu sei que eu preciso subir, mas eu preciso atingir esse equilíbrio. Tá? Preciso atingir esse equilíbrio. Para que meu objetivo final seja exatamente esse, o canino desocluindo os outros, mas com espaço realmente uniforme para facilitar o processo de trituração do alimento. Tá? Então, setor 1, agora o setor 2, eu já falei. O setor 2, eu tenho várias referências para reconstruir a anatomia dos meus dentes. Né? E aí a gente, na aula de enceramento, não sei se vocês lembram, mas a gente falou de linha de reflexão de luz e tudo isso. Mas na hora de encerar o caso, eu preciso pesar no posicionamento dos dentes e se dá ou não para colocar esses dentes na posição correta. Então, essa indução, como o próprio nome diz, não é uma manobra onde eu vou forçar minha mandíbula para nada. Eu, particularmente, quando vou levar o paciente, induzir ele à relação cêntrica, eu só encosto o meu dedo polegar no mento e acompanho a trajetória de fechamento, mas eu não faço força nenhuma, né? No máximo eu mando o paciente deglutir e fechar. Porque qualquer força que eu faço, o meu arco ele vai reagir no sentido contrário à minha força. Então eu nunca vou conseguir botar na posição que eu quero. Certo? Então tá aí algumas referências de relação coroa-raiz. Isso também é muito importante, né? Eu preciso entender a relação coroa-raiz, principalmente no canino, né? Que é meu dente de referência. Então o que eu quero aí, ó, é uma relação de alavanca classe 3, ó, que é a máxima ineficiência, né? Então, o que eu quero é que os caninos desocluam imediatamente os dentes posteriores. Então, qualquer movimento excursivo, os dentes anteriores desocluem os dentes posteriores imediatamente. Isso é oclusão mutuamente protegida. E qual a importância para vocês do espaço funcional livre? Alguém pode me dizer qual a importância do espaço funcional livre? Você não bateu os dentes na hora de falar. Ele Essa é uma função. Ele é responsável pela saúde e manutenção dos dentes na boca, né? Se os dentes eles tiverem oclusão por 24 horas, você fragiliza a estrutura dentária. Eles precisam não ficar se você tiver um espaço funcional livre muito grande, o que é que pode acontecer? Um exemplo extremo é um paciente desdentado. Total. Morder a bochecha ou a língua? Se tiver presença de dente, sim, né? Mas assim, eu nem posso ter um espaço funcional livre muito grande, né? Porque eu preciso dos dentes para estimular a musculatura, né? Para estimular a musculatura
a sustentar o tônus da face e o sistema mastigatório. E eu não posso ter um espaço funcional livre tão pequeno que o paciente não consiga articular os sons, né? O que bata os dentes quando estiver comendo, por exemplo, quando a gente erra na dimensão para mais num protocolo, numa dentadura, né? Que aí o paciente diz, eu estava almoçando e escutando o barulho dos dentes batendo enquanto eu comia. Quer dizer, se dente não é para tocar durante a mastigação, né? Então, se os dentes estão batendo é porque você errou no espaço funcional livre. Então, se eu tenho perda de dimensão vertical, eu poderei ter compressão nas minhas articulações, tá? O paciente que perde dimensão vertical e que range os dentes à noite, que aperta os dentes à noite, ele vai ter uma redução no espaço intraarticular e poderá ter aderência. São aqueles pacientes que acordam de manhã e quando faz um bocejo de manhã, ele escuta um estalo muito alto, certo? Então, e também não posso ter uma, um aumento muito grande no espaço dentro da articulação, para que não diminua tanto essa pressão e que eu não tenha uma sincronia entre o disco e o côndilo. Então, como que a gente protege o paciente? Como que a gente mantém o paciente distante das disfunções causadas pela mão do homem? Deixando o paciente em equilíbrio. E deixar o paciente em equilíbrio significa promover saúde, porque eu tenho máxima eficiência mastigatória e proteção do sistema estomatognático. Isso precisa ser observado, não só como conceito, mas a gente precisa entender que esse conceito ele tem que estar na prática também, entendeu? Então, se eu tenho um sistema sobrecarregado, uma articulação sobrecarregada, ou todo o sistema estomatognático sobrecarregado, eu vou ter aí um desgaste, um excesso de atividade do sistema. Então, o sistema precisa funcionar quando a gente necessita dele, mas ele precisa repousar, e aí o espaço funcional livre está bem presente aí nesse repouso, onde a gente tem uma sustentação da face pelo tônus muscular, mas os dentes não se tocam e nem a musculatura está em hiperatividade. Então, em determinadas situações onde eu tenho toque na hora errada, certo? Eu poderei ter no lado de balanceio uma contração do músculo pterigoideu lateral superior. Como diminui a pressão intraarticular, fica fácil de puxar esse disco para frente. E à medida que esse disco é puxado para frente, muitas vezes eu tenho a distensão do ligamento que sustenta esse disco, e aí eu poderei ter um deslocamento de disco que inicia com deslocamento com redução, ou seja, com retorno, e depois sem redução até a fibrose e às vezes calcificação do disco articular. Olha lá, ó, olha a interferência oclusal em balanceio, tá? Perigosíssimo. Acontece muito com terceiros molares, né? Muitas vezes o terceiro molar ou está erupcionado pela ausência do inferior, mas quando o paciente deglute, toca numa vertente e joga a mandíbula para frente. Isso causa muita dor. Ô, Fábio, você falou que o paciente, quando ele mastiga mais de um lado, ele tem o facetamento de um lado e o arredondamento do outro, não é isso do côndilo? Se o paciente só mastiga de um lado e ele tem um sinal também de desvio para aquele lado, né? O paciente normalmente mastiga para o lado que ele desvia.
certo? Então, certo. Então Então ele mastiga vai do ter um lado facetamento do côndilo, é como se o côndilo tivesse sobrecarregado desse lado, e aí começa a haver um facetamento do côndilo de um lado, e aí, se você olhar o paciente de frente, ele diminui a altura funcional do côndilo desse lado, e para compensar, ele aumenta a altura funcional do côndilo do outro. Então, normalmente, esse paciente ele tem o côndilo do lado do desvio facetado e o côndilo do outro lado alongado e arredondado. Certo? E aí, isso reflete na forma da face. Vocês lembram que o óculos de Carol ficava torto no rosto? Sim. É justamente por conta da assimetria entre um lado e o outro da face. Só que assim, a natureza não faz nada imperfeito, né? Ela tende sempre ao equilíbrio. Essa imperfeição, nesses casos, na maioria dos casos, ela vem pela mão do homem. Falta de conhecimento de oclusão, pura e simplesmente. É muito triste dizer isso, mas é verdade. Então, olha o que é que acontece, ó. Quando a gente tem interferência em balanceio, a gente passa a ter uma interferência que não permite a oclusão mutuamente protegida, né? Então você vai ter compressão em um côndilo e quando faz movimento discursivo, como toca no lado de balanceio, eu vou ter, através do músculo pterigoideu lateral superior, tracionamento do disco para anterior, porque a pressão intraarticular diminui, ou seja, facilita para puxar o disco. Quem segura a onda no começo são os ligamentos distais ao disco, que controlam o movimento. Só que o ligamento não tem memória elástica, então toda vez que ele é puxado e até esse ligamento distender, esse disco passa a não ter mais essa sincronia de movimento. Onde é correto é mastigar lá no palato, no meio do dente, na ponta. Onde é que é correto? Que local os incisivos e caninos devem tocar? Ou topo a topo? Que local, idealmente, esses dentes devem tocar? O que é que vocês me dizem? Se eu puder dividir a palatina em 3 partes iguais, o contato deveria ser na parte intermediária. Isso na dimensão vertical correta, certo? Entenderam isso aí? Não? Sim. Sim. Muito bem. Então, um paciente que tem um espaço funcional livre aumentado, muito aumentado, normalmente ele vai ter perda de dimensão vertical. E aí vocês acham que um paciente que tem perda de dimensão vertical, ele com dentes desgastados, né, destruídos, ele tem a mesma facilidade de articular os sons? Não, Sim não, ou não? claro que não. Então ele vai ter dificuldade de articular alguns sons. Quem vai compensar isso? A língua. Só que a língua é um músculo. Quando ele entra em hiperatividade, muitas vezes, vocês sabem aqueles pacientes de prótese total que eles ficam com a língua muito grande? É que ela está trabalhando ali, ó, fazendo musculação para segurar a dentadura na boca, a PPR na boca, né? Eu me lembro muito bem de um porteiro no prédio de um tio meu lá em João Pessoa, que ele falava com você e ficava brincando com a perereca, né? Ele botava aquela chapinha na língua, botava dentro da boca de novo, encaixava, tirava. Tinha uma habilidade danada com aquele negócio lá para falar, imagina para comer, né? Então, veja só, esse paciente de prótese total, ele, a natureza vai compensando de alguma forma, entendeu? É até engraçado, mas é isso que acontece mesmo. O paciente para conseguir falar, ele vai ter que fazer uma ginástica para conseguir falar, né? Por isso que quando se coloca uma prótese
mal planejada, o paciente não consegue falar com ela, né? E isso acontece muito. Aí o dentista antigamente ainda dizia assim, use que você acostuma, né? Então vai fazer calo, né? Quando tá machucando, né? Eu vi muito isso. Vai fazer calo. Pelo amor de Deus. Então, assim, as próteses que vocês executarem, coroas que juntam alimento entre o dente e outro, o ponto de contato não vai fechar, né? Prótese que invade ou deixa a desejar o espaço funcional livre, aquilo não vai se resolver, né? Então vocês precisam prezar e ser caprichosos com o trabalho de vocês, porque dificuldade fonética, na grande maioria das vezes, são próteses mal executadas. Certo? Entenderam isso aí, não? Então, o paciente reabilitado, ele precisa abrir e fechar na mesma posição, e em qualquer movimento possível, ele precisa desocluir os dentes posteriores, imediatamente, no início do movimento. Para isso, para acontecer isso, eu preciso ter uma desoclusão imediata. Se os... Oi? Oi? Alguém perguntou? Alguma pergunta, gente? Se os dois caninos não tocam ao mesmo tempo, certo? Se os dois caninos não tocam ao mesmo tempo, não vai haver a desoclusão imediata. Vocês entenderam isso? Então, quando você encontrar um paciente que os dois caninos de um lado tocam, quando ele fecha a boca, e o canino do outro lado não toca, tenha certeza que ele tem um desvio. Porque esses dois caninos deveriam tocar ao mesmo tempo. Porque, eu repito, a função do canino é centralizar e o que mais? Estabilizar. Estabilizar. Então, se ele centraliza e estabiliza, os dois caninos devem, no fechamento total, tocar ao mesmo tempo. Então, se esse canino range o dente, se esse paciente range o dente para um lado e para o outro, esse canino ele vai desocluir imediatamente os dentes posteriores. Com isso, eu vou fechar o meu raciocínio de ajuste oclusal. Eu boto o carbono e mando o paciente morder. Toque, 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 toque. Está tocando tudo ao mesmo tempo dos dois lados, né? Aí eu vou com o carbono no canino. Ranjo os dentes. Mas eu boto o carbono em todo lado, do canino para trás. Tudo que não for ponta de custo em fundo de fossa é interferência oclusal, entendeu? Ficou mais fácil agora ajustar. Aí se é interferência, eu tiro. Tiro quanto? O mínimo suficiente para desocluir. Porque se eu tiro muito, eu diminuo a eficiência mastigatória. Então eu quero que o meu canino guie, mas eu quero que meus dentes cheguem o mais próximo possível do contato. Por isso tem que ter anatomia oclusal. Mas eu não quero que o meu dente, eu não quero, olha o estudo, essa pua, né, que é usada, foi muito usada durante muitos anos, ela vai determinar, ó, eu não posso ter essa estrada sinuosa, né? Eu não devo ter essa estrada sinuosa. Eu preciso. Isso aqui vai se refletir na anatomia dos dentes. Né? Aí eu não vou entrar nesse mérito de articulador axiógrafo, nem articulador totalmente ajustável. Eu não quero complicar a vida de vocês. Certo? Eu quero facilitar a vida de vocês. Mas eu preciso, por exemplo, numa prótese total, também fechar numa posição só. Agora eu vou começar a entrar no raciocínio com relação à postura. Será que meu paciente, quando fecha a cabeça na posição postural ou deitado, é o mesmo registro? Sim ou não? O que é que vocês me dizem? Não. Como é que vocês tiram o registro? Com o paciente deitado ou com o paciente sentado? Sentado. Sentado.
Sentado. Mas e na hora de ajustar a oclusão, de checar? Eu checo com ele deitado ou checo com ele sentado? Sentado. E será que quando ele deita muda? Sim. E aí? Como é que fica? E se ele estiver dormindo deitado e começar a ranger ou apertar os dentes? E ali fica, é diferente, então se é diferente vai ter um contato deflectivo. Como é que fica isso? Agora eu vou começar a puxar com você. Né? Se eu ficar só falando aqui também. Ajusta sentado e deitado, então. Isso, começa deitado e termina sentado. Ô, Fábio, na prática clínica eu sempre faço assim. Eu ajusto meu paciente, porque quando eu estou fazendo ajuste, o paciente ainda está na posição deitado. E aí eu peço o paciente sentar e eu bato o carbono com ele sentado. Mesmo o paciente Isso, dizendo que tá bom, eu bato o carbono com ele sentado para que eu mas é veja se realmente tá ok. isso. Mas é sempre assim, ó. Bate, ajusta deitado, mas assim. Começa, o ajuste sempre começa abrindo e fechando, não é isso? Então eu estou fazendo lá uma coroa de molar, certo? O elemento 46. Estou ajustando, verificando os contatos da minha coroa. Paciente lá na posição inclinada, 45 graus, né? Que a gente chama de deitado ou um pouco mais deitado. Põe o carbono, bata rápido, toque, 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 toque. Vou observar onde está. Vou querer deixar na ponta de custo no fundo da fossa, não é isso? É ou não é assim? Isso. Depois eu vou ver se os outros dentes estão tocando, se o outro lado está tocando, se não tem contato deflectivo. Lembre-se, eu estou fazendo uma coroa no 46. Tá todo mundo com 46 aí na cabeça, né? Sim. Depois que eu ajusto, agora eu checo, o paciente está me dizendo que não está sentindo alto, né? E eu checo e vejo que tem contatos da mesma intensidade nos outros dentes. Aí eu vou botar o carbono de novo e vou mandar ele morder e ranger os dentes. Para um lado e para o outro. Tudo que não tiver na ponta da cúspide ou no fundo da fossa, eu alivio. Passo o carbono de novo. Agora não toca em excêntrica, nem toca e está equilibrado em excêntrica. Eu vou sentar o meu paciente na posição que ele senta na mesa de casa para comer. Vou botar o carbono de novo. Toque, 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 toque. Vou checar. Depois eu vou fazer na lateralidade do mesmo jeito. Vocês entenderam isso aí? Sim ou não? Sim, sim. Muito bem. Então agora ele dá uma pincelada e começa a falar alguma coisa com relação à postura. Então ele diz que a cabeça é um contrapeso da postura corporal. A coluna vertebral mantém esse desequilíbrio permanente por correções que oscilam entre 600 e 800 movimentos por minuto. Qualquer variação nessa postura corporal atuará diretamente na posição da cabeça e, por conseguinte, na posição da mandíbula. E aí, o que é que vocês me dizem quando ele fala disso? O que é que vocês observam nessa colocação em relação a, ao equilíbrio postural e oclusal? É Pelo que a eu entendi. posição da, é a posição da coluna, a posição da cabeça, que influencia na posição da mandíbula ou o contrário? Contrário, né? O que vocês precisam entender, gente,
é que o centro do equilíbrio do corpo físico é o sistema estomatognático. Porque a gente deglute 2.500 vezes por dia, em média, um adulto, consciente e inconscientemente. Se a cada vez que a gente deglute, vocês sabem que a gente toca dente na hora de deglutir, não é isso? A gente toca os dentes na hora de deglutir. E se a gente deglute e toca os dentes e a gente tem uma interferência oclusal, em que posição a gente toca os dentes? Em cêntrica ou em habitual? E aí, o que é que vocês me dizem? Vamos fechar aí o raciocínio. Vamos lá, repete de novo, por favor, Fábio. Quando a gente deglute, Sim. se a gente deglute e toca dente, né? Todo mundo engole a saliva aí. Tocou os dentes ou não tocou? Sim. Não tocou os dentes posteriores, não é isso? Sim, sim. Canino para trás toca tudo, né? Sim. Vamos lá. Se a gente toca, essa posição que a gente toca é uma posição de máxima intercuspidação habitual ou uma posição de relação cêntrica? MH, máxima intercuspidação. De máximo. Nessa posição, se a gente reabilitou o paciente direito, a máxima intercuspidação coincide com a relação cêntrica. Mas quando o paciente tem desvio, há um contato. O paciente, se ele está com a boca aberta ao máximo e antes de tocar dente, ele está em relação cêntrica, se a máxima intercuspidação é diferente da relação cêntrica, é porque tocou em alguma posição e desviou para os dentes se engrenarem, não é isso? Uhum. É exatamente isso que causa o desvio. Quando há esse toque que desvia para outra posição, a gente pisa na pedra no sapato 2.500 vezes por dia. Os músculos já levam a mandíbula para fechar nessa posição nova por conta do desvio, para não tocar, porque a natureza é esperta, ela não é burra, não. Então, se toda vez que toca e desvia, eu já vou para a posição que não toca. Isso é que faz com que eu tenha um desvio causado pelo desequilíbrio muscular. Só que quando eu desequilibro a musculatura para levar a mandíbula à posição certa na deglutição, isso muitas vezes muda a posição da cabeça, dos ombros, da coluna, do quadril, do joelho, do tornozelo, da planta do pé. Então eu poderei ter dores à distância, porque a gente sabe que quanto mais distante do ponto de foco, menos força precisa para movimentar. Então, às vezes, o paciente tem um problema de joelho e a questão é o desequilíbrio muscular no sistema estomatognático. Quem vai atrás disso? Ninguém. Os profissionais tratam efeito. O paciente faz 288 consultas de osteopatia, 2.500 consultas no ortopedista, 3.800 consultas no psiquiatra e o desequilíbrio estava no sistema estomatognático. E a classe odontológica que tem esse ouro na mão não sabe o que fazer com ele, por falta de conhecimento, porque para estudar a oclusão tem que ter um saco da porra para estar às 10h08 da noite ouvindo esse cara falar disso aqui. São poucas pessoas que querem isso. As pessoas querem facilidade. Botar faceta. Então, assim, tem que ter esse conhecimento. E se você for olhar, não é superficial, é um conhecimento mais profundo, mas que pode mudar a vida de um bocado de gente. E vocês, principalmente da turma 1, já viram vários casos de pacientes que se beneficiaram disso, certo? Só que vocês têm que aprender isso para poder reabilitar. Fazer prótese é mais fácil do que ver isso. Agora, quando você tem esse conhecimento, quando um paciente muda a posição da cabeça por postura, ele sente dor na coluna cervical e nos ombros, certo? É isso que eu quero que vocês entendam. Então, a posição da cabeça, certo? O paciente, por exemplo, de classe 3, ele tem uma tendência de levantar o queixo e mesializar a cabeça, levar a cabeça para frente. O paciente de classe 2, ele tem uma tendência de inclinar o queixo para baixo e ficar mais envergado assim para frente.
né? Outra coisa que a gente observa no paciente classe 2 é que ele é um paciente que normalmente teve dificuldade de respirar. Ou seja, ele deveria ter tratado na infância ou na adolescência para que ele respirasse melhor. Então você vê, aqueles meninos que são respiradores bucais, eles normalmente se desenvolvem em classe 2 e eles têm olheiras. A gente precisa ver tudo isso, certo? Precisa ver tudo isso e às vezes dizer, ó, você precisa ir para um otorrino urgente, depois voltar para mim. Mas não, a gente põe aparelho, porque a gente quer faturar, quer botar os dentes do menino no lugar, quando o problema, aquilo ali já é uma consequência. Ao passo que a gente poderia dizer, eu procuro um otorrino, desobstrua essas vias aéreas, vamos melhorar essa condição, melhorar a qualidade de sono e agora sim vamos colocar o aparelho ortodôntico. Mas o imediatismo de transformar a classe 3 em classe 1, classe 2 em classe 1, de botar faceta para compensar, para mascarar um desgaste que a gente sabe agora de onde vem, esse imediatismo é que faz com que a gente não saia do canto, entendeu? Então, a gente precisa observar também, isso é uma questão mais profunda, se vocês lerem o livro do Bricot, ele vai mostrar também que há outros fatores relativos a essas disfunções na visão e na audição, né? Isso aí é bem clássico, tá? E aí tem esse estudo aí desse professor do Guichet, onde ele analisa qual espaço funcional livre com relação a prognatismo, retrognatismo ou ortognatismo, né? Então, o paciente classe 1, ele tem um espaço funcional livre de 3 a 5 milímetros, certo? Já o paciente classe 2, a distoclusão, ele vai ter aí um espaço funcional livre entre 7 e 9 milímetros. E o paciente classe 3, ele chega a ter quase nada de espaço funcional livre, né? De 0 a 3 milímetros, certo? Então, a gente trata todo mundo como se o espaço funcional livre fosse de 3 milímetros. Mas, na verdade, é fisiológico num paciente classe 2 ter 9 milímetros de espaço funcional livre. Entenderam isso aí, não? Sim, sim. Então, por exemplo, a Luciana está por aí ainda? A Luciana Pessoa. A professora já foi dormir ou está por aí? Em pacientes classe 2, onde você tem um torque negativo, é isso que precisa se observar também. Pacientes que têm um torque negativo, ou seja, dentes lingualizados, a gente poderá ter um espaço funcional livre maior, o que não é fisiológico, tá? O que não é fisiológico. Porque uma coisa é espaço funcional livre característico daquela classe 2. A outra coisa é a diminuição da dimensão vertical. Porque a diminuição da dimensão vertical, junto com a distoclusão, pode dar como consequência diminuição do espaço das vias aéreas e aí dificuldade, ronco, apneia, dificuldade de respirar, entendeu? Então isso aí a gente também, junto com o otorrino, pode ajudar a tratar o paciente. Tudo bem, gente? Tá bom por hoje ou vocês querem mais? Acho que por hoje deu, né? 10 horas.